Investir no comunismo é jogar dinheiro fora. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de começarmos, é preciso avisar que não somos um canal de investimento e você nunca deveria se basear em um vídeo do YouTube para decidir onde colocar seu dinheiro. Nosso objetivo aqui não é convencer, mas apontar alguns fatos que o brasileiro médio pode desconhecer sobre a China. A economia chinesa está passando por uma grande crise no momento, causada em grande parte pela proximidade da falência do grupo Evergrande, ou o governo proibindo o lucro no ramo de educação, dentre outros fatores. Graças a toda essa confusão, o valor das ações e outros títulos chineses estão em queda já há um bom tempo. Isso pode tornar bem atrativa a compra deles, já que a China vinha crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos. E essa pode ser a oportunidade ideal para comprar algo que dá um bom retorno a um preço bem baixo. Infelizmente, existem certos fatos preocupantes que precisam ser considerados caso você esteja planejando investir no mercado chinês. Primeiramente, a China é uma ditadura comunista. A moralidade de você investir em um país que ainda mantém campos de concentração e genocida minorias fica para você decidir. Particularmente, no quesito ético, não há problema em investir dinheiro em ações desses países, uma vez que a relação é meramente comercial e não está financiando diretamente as agressões feitas pelo Estado. Porém, o fato de se tratar de um país voltado para o socialismo faz com que a Bolsa de Valores chinesa seja uma empresa estatal. Pode parecer pouco, mas isso muda completamente as coisas. A Bolsa de Valores de São Paulo, mais conhecida como Bovespa, é uma empresa. Apesar das grandes regulações que existem aqui no Brasil, seja pela Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM, ou do Banco Central, a Bovespa ainda tem poder de se autogerir e buscar o lucro. As bolsas de valores, em geral, surgiram bem no final do século XV, com o objetivo de ajudar pessoas e empresas a se conectarem mais facilmente. Empresas, quando chegam a determinado patamar, se tornam grandes demais para serem geridas por apenas uma pessoa e, para expandir para novos horizontes, se tornam uma sociedade listada na bolsa, a fim de captar recursos. Isso é o que chamamos de IPO. Por outro lado, a empresa também precisa repassar os lucros obtidos para seus donos. Imagine a confusão que seria tentar entregar o dinheiro para a pessoa certa se as ações da empresa circularem diariamente milhares de vezes. Então, a Bolsa de Valores serve para organizar quem detém as ações de cada empresa. Por outro lado, se você deseja investir em várias empresas diferentes, você não precisa ir até a sede de cada empresa e marcar uma reunião com o CEO para comprar as ações de cada empresa. Basta falar com a sua corretora e ela irá na bolsa comprar ou vender as ações das empresas. Isso até mesmo permitiu a compra de ações com valores baixos. Não valeria a pena para cada empresa contratar alguém para gerir compra de R$100 em ações, enquanto que na bolsa, valores ainda menores que esse podem ser adquiridos. E é nessas transações que vem o lucro da Bolsa de Valores, através de uma comissão em cada compra e venda. E como toda empresa buscando lucro, ela funciona através dos incentivos de mercado. É do interesse da empresa ter o maior número possível de empresas listadas, ao passo que facilita ao máximo as transações, já que desse modo haveria mais negociações das quais receberiam comissão e aumentariam seus lucros. Por outro lado, é do interesse da Bolsa de Valores que apenas empresas com certo grau de solidez estejam presentes. Se qualquer empresa fajuta pudesse entrar, então as pessoas teriam receio de comprar ações naquela bolsa, pois não saberiam se a empresa é realmente robusta o bastante para garantir a alocação de capital. É por isso que você pode comprar ações da Bovespa pelo índice Ibovespa na Bovespa. Mas, na China, todos esses incentivos de mercados são defenestrados em nome de um controle estatal absoluto. Desse modo, quem escolhe quais empresas são listadas na Bolsa de Xangai é o Partido Comunista Chinês.
Isso gera algumas distorções, como empresas fajutas sem nenhum lucro ou perspectiva de lucro serem listadas, enquanto empresas sólidas que gostariam de fazer um IPO e que você provavelmente gostaria de comprar ações não são listadas porque o CEO tem alguma rixa com um membro do PCC, ou a empresa não pagou o pedágio ideológico à ditadura chinesa. Ainda assim, isso seria mais uma palavra de precaução em quais empresas escolher na bolsa chinesa. Mas será que você pode investir na China? O governo chinês restringe bastante quem pode investir em seu país. Basicamente, podemos resumir quem pode investir lá em 4 categorias. Primeiro, chineses. Essa é bem óbvia. O segundo grupo seria o dos estrangeiros que têm um visto de residência ou trabalho na China, portanto, morando e trabalhando dentro do país. Em terceiro, temos pessoas que trabalham para corporações multinacionais chinesas em outros países. Nesse caso, existe uma restrição. Você só poderia ter ações da empresa em que você trabalha e, ao invés de comprar, só poderia recebê-las através de algum programa de bonificação de trabalhadores que dê ações da empresa como prêmio para seus funcionários. Já o último grupo seriam os donos de multinacionais que também operem dentro da China. Provavelmente você não se encaixa em nenhum desses quesitos, mas isso não quer dizer que você não pode investir na China, apenas que você não pode fazer isso diretamente. Uma saída fácil para esse problema seria comprar ações de empresas chinesas listadas em bolsas de valores fora da China. Alibaba, Tencent, Xiaomi e até mesmo Baidu estão listados em bolsas americanas. Uma outra maneira seria comprar ações através de alguém que cumpre os requisitos mencionados anteriormente, mais comumente por ETFs, que são fundos que compram ações de empresas chinesas. Dentre esses, o MCHI provavelmente é o maior deles. Mas é bom lembrar que essas ações são não votantes, então você não poderá fazer parte das decisões que a empresa toma. Mas aqui vai uma palavra de aviso: não confunda a economia com o mercado de ações de um país. Em meio à crise de 2020, grande parte das bolsas estava subindo de preço, enquanto que na China ocorreu o oposto. Mesmo com o PIB crescendo, a valorização das empresas e a repartição dos lucros são muito inferiores ao que se esperaria de uma economia crescendo constantemente na casa dos 2 dígitos. Isso se deve muito à interferência da ditadura chinesa na economia. O ativo que vem se valorizando muito é o imobiliário. Mas, caso ainda não tenha notado a crise da Evergrande, esse é o setor mais afetado pela bolha na economia chinesa. E isso foi causado, dentre outros fatores, pelo sistema de Hukou. Para explicar como esse sistema afeta o preço dos imóveis, temos de voltar no tempo. Com a queda da União Soviética, em 1991, ficou claro para todo mundo, especialmente para a ditadura chinesa, que o sistema econômico socialista é um fracasso retumbante. Então, o Partido Comunista Chinês decidiu abrir sua economia para o mercado internacional. Esse sistema funciona como um registro de moradia que já existe há séculos na China, desde a época imperial. Porém, a ditadura chinesa utilizou esse sistema como uma forma de prender os chineses ao seu local de nascimento. A menos que você tenha uma permissão especial, você não pode utilizar serviços públicos em outras províncias diferentes de onde você está registrado. Na verdade, um chinês pode ser preso como imigrante ilegal dentro da China, por estar em uma província diferente de seu registro. Para entender melhor, seria como se alguém que nasceu no interior do Piauí não pudesse se mudar para São Paulo em busca de uma vida melhor. Se fosse pego, seria preso por alguns anos e enviado de volta para sua terra natal. Se você acha esse sistema absurdo, é porque ele é mesmo. Porém, com a liberação econômica nos anos 90, mais mão de obra era necessária em certas cidades da costa leste chinesa. Então, o sistema Hukou foi flexibilizado. Atualmente, é possível um chinês obter sua transferência legalmente para uma cidade onde ele não serve de escravo para a ditadura comunista chinesa. Entretanto, dentre os critérios necessários é ter um lugar para morar no local para onde você planeja se mudar. Dessa forma, os imóveis, além dos motivos normais, acabam sendo vistos também como uma chave para fugir da escravidão a que muitos chineses ainda são submetidos.
Por causa disso, milhares de chineses se mudam ilegalmente para cidades como Pequim para trabalhar, juntar dinheiro para comprar uma casa e retirar sua família da miséria. Infelizmente, o governo chinês não aprova essa mudança ilegal, então quem faz isso acaba se tornando cidadão de segunda classe. Não pode utilizar os hospitais públicos, o transporte público e a polícia é vista como inimiga a todo momento enquanto for ilegal. É exatamente por causa disso que muitos diziam que os chineses trabalhavam em regime semi-escravo para empresas multinacionais na China. De fato, muitos preferiam até morar na própria fábrica onde trabalhavam para evitar andar na rua e ser capturado pela ditadura. Eles se voluntariaram para o trabalho semi-escravo para escapar do trabalho literalmente escravo que o governo os forçava a fazer. Por esse motivo, a demanda por imóveis cresceu bastante. Some-se a isso a política de filho único, que basicamente obriga qualquer homem que queira se casar a ter uma casa, já que a quantidade de mulheres é muito menor que a de homens no país, e você vê claramente a razão de os imóveis estarem tão acima do preço de mercado. Mas nada é tão ruim que o governo não possa piorar. Por conta da alta demanda, o valor dos imóveis vinha subindo muito, o que levou diversos chineses a investir nesse mercado. Mas o governo chinês não quer que imóveis sejam alvos de especulação, de forma que limitou o número de imóveis que uma pessoa pode ter. Isso causou mais problemas. Agora que o número de imóveis era limitado, quem investiu nesse ramo começou a comprar imóveis de maior valor, já que comprar vários imóveis baratos não é mais uma opção. Isso fez com que as construtoras focassem em imóveis de alto valor, o que mais uma vez aumentou ainda mais a bolha financeira da China. Então, por que a China simplesmente não acaba com o sistema de hukou? Porque ele gera muito dinheiro para a ditadura chinesa. Na China, ninguém é realmente dono de terras. Os donos, na verdade, fazem um contrato de leasing com o governo chinês, geralmente com 70 anos de duração. E esse aluguel da terra é a maior fonte de renda de diversas províncias chinesas. Então, acabar com esse sistema significaria acabar com uma grande fonte de renda do governo. Por causa disso, empresas no ramo de construção civil passaram a construir tantos imóveis que atualmente a China tem cerca de 90 milhões de apartamentos desocupados. Se considerarmos que uma família média é composta de 3 pessoas, o número de apartamentos ociosos daria para abrigar toda a população brasileira e ainda sobraria. Porém, apesar dessa absurda oferta, o valor de tais imóveis ainda permanecia alto. Para se ter uma ideia, um trabalhador médio nos Estados Unidos teria de juntar seu salário por 4 anos e meio, em média, para comprar uma casa. Na China, esse número é de aproximadamente 17 anos para comprar um imóvel. Agora, diante de todos esses pontos levantados, resta apenas dizer que investir na China é um negócio muito arriscado. Além dos riscos normais de investir em outro país, temos de levar em conta os desmandos do Partido Comunista Chinês como mais uma fonte de instabilidade para essa economia que parece regredir à sua base comunista central. Mas, digamos que você seja uma pessoa teimosa e ainda assim investiu seu suado dinheiro na China. Agora, você tem uma pequena fortuna presa em um país naufragando rápido. Como retirar seu dinheiro sem perder muito dele no processo? Se quiser saber a resposta a essa pergunta, vá ao canal L de Liberdade e descubra. O link do vídeo está na descrição. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberoad, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!